Olá, tudo bem? Começa agora o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa que leva soluções, conhecimento para você do campo. A principal doença do gado leiteiro é o assunto do nosso programa e a gente vai trazer um especialista para falar sobre isso. O programa começa agora. A gente abre essa edição com a participação do médico veterinário Gustavo Paranhos, explicando como controlar a mastite no período de lactação do animal. Olá, amigos da Ouro Fino em Campo. Hoje eu vim falar da mastite, uma dor de cabeça tão constante para o produtor de leite. Eu vou mostrar para vocês como fazer a higiene e o manejo adequado dentro do fosso. Antes do início da ordenha, é importante que as instalações sejam limpas e desinfetadas. E amigo produtor, não pode esquecer, o seu equipamento tem que estar muito bem limpo, muito bem higienizado, para não estar passando uma bactéria de uma vaca para outra, porque temos a mamite contagiosa. Para iniciar o manejo, o responsável pela ordenha, o ordenhador, ele tem que dividir os lotes de acordo com saúde e sua categoria. E o ordenhador deve estar com as roupas adequadas como eu estou aqui, com avental limpo, botas limpas, luvas. Por quê? Para evitar a transmissão de doenças. Antes de iniciar a ordenha, o ordenhador tem que fazer o procedimento do teste da caneca de fundo escuro. Para quê? Para visualizar se a vaca está com mastite clínica ou não. Esse leite está bom, essa vaca pode ser ordenhada. Já essa vaca já está apresentando grumos. Isso significa que essa vaca está com uma mastite clínica, aquela mastite que a gente vê, que é visual. Então a gente vai ter que separar ela do lote, tratar ela e descartar esse leite. O tratamento deve ser feito com ciprolac. E lembrando, seguir as recomendações de bula. Após a ordenha, devemos lavar e desinfetar todo o ambiente. Isso deve ser realizado durante todas as ordenhas do dia. Vale lembrar que a limpeza não deve só ficar dentro da ordenha, mas em todo o ambiente que o animal fica. Olha só a importância depois da ordenha. A vaca permanece em pé, porque o teto continua em aberto, e aí pode encaminhar infecção para dentro do animal. Se você, produtor, seguir todas as nossas orientações, com certeza a mastite não vai ser um problema para você. Obrigado e até a próxima! Pausa para intervalo, a seguir a gente discute a mastite no programa. Fica aí que a gente volta já já. Com a Ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuin é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuin, o aditivo nutricional absoluto. Ouro Fino em Campo está de volta com o quadro Em Discussão e hoje a gente vai falar sobre a mastite, que é esse problemão da pecuária leiteira. Está aqui com a gente o médico veterinário, professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, Marcos Veiga. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Ouro Fino em Campo. Muito obrigado pelo convite. Bom, perguntas que são extremamente frequentes aqui no nosso programa, professor, eu quero fazer para o senhor, até para tirar as dúvidas, né, dos nossos telespectadores e produtores, claro.
Uma delas a gente tratou a vaca com mastite. É normal ela ter mastite novamente ou não? Olha, essa é uma ótima pergunta, Juliana. Normalmente, quando a vaca tem a mastite clínica e que é feito um determinado protocolo de tratamento, existe sim uma chance, uma possibilidade dela retornar os sintomas. Então, de forma geral, vai depender do tipo de causa. Então, tem causas que é mais frequente essa volta, tem causas que são menos frequentes. Mas eu diria que existe essa possibilidade talvez aí por volta de 20%, 30% das vacas podem retornar a ter um sintoma. Para facilitar o entendimento, o que a gente considera é o seguinte: uma vaca depois do tratamento, ela tem que permanecer sem os sintomas, ou seja, o tratamento tem que ser eficaz, ele tem que curar a vaca, e essa vaca permanecer por até 21 dias. O que significa isso? Se dentro desse período voltar aos sintomas, significa que é o mesmo caso, é a mesma mastite que por alguma razão não foi tratada não corretamente. Curou, o protocolo de tratamento que foi usado não foi o mais adequado, às vezes a vaca, uma vaca mais velha tem mais dificuldade de recuperar. Agora, se isso acontecer depois de 21 dias, a gente considera que é um novo caso de mastite, ou seja, aquela mastite curou e uma outra mastite começou. Então, basicamente seria isso. É possível, isso acontece, e daí a sugestão seria a seguinte: se um determinado protocolo, se um tratamento não for eficaz, ele não curar a vaca, o produtor, junto com o médico veterinário, ele poderia decidir por um segundo protocolo, ou seja, com um medicamento, com um antibiótico diferente, ou então é possível, por exemplo, o produtor usar um antibiótico intramamário e um injetável em conjunto, combinados, porque isso traria algum tipo de melhor chance dessa vaca curar. Porque vale lembrar, porque a gente até já discutiu isso outras vezes, que a mastite clínica, ela tem graus, né, professor? Exato. Então tem que saber identificar esses graus. Exatamente. Hoje a gente classifica essa mastite clínica em 3 diferentes graus. É muito simples, é uma coisa muito fácil do produtor identificar. Um primeiro tipo, que a gente chama de grau leve, é quando a vaca tem somente alteração do leite. Então o produtor tira os primeiros jatos de leite e tem alguma alteração como um coágulo, algum tipo de alteração da cor, ou o leite fica mais amarelado, viscoso, pode ter pus. Então esse é o grau 1. O grau 2 é quando tem algum inchaço do úbre. Então muitas vezes a vaca fica incomodada, fica dolorido e visualmente é possível perceber isso. Então esse é um indicativo muito bom de que vale a pena usar um anti-inflamatório nesse caso, para ajudar a reduzir esse sintoma. E o grau 3, que é chamado grau grave, é quando a vaca tem outros sintomas além da mastite. Por exemplo, a vaca deixa de comer, a vaca muitas vezes não levanta, a vaca tem febre e daí tem que ser feito um tratamento com um antibiótico injetável, tem que hidratar a vaca para que ela consiga se recuperar, porque normalmente ela para de comer e ela continua perdendo líquido pela urina, pelo leite. Então, muitas vezes, o que salva a vaca é reidratar a vaca. Então, nesse caso, o tratamento seria um pouco diferente do que esse que nós tradicionalmente usamos para mastite clínica leve e essa moderada, que seria esse grau 2. O professor veio aqui para tirar as principais dúvidas dos nossos telespectadores, mas veio trazer novidade, porque tem novidade que o grupo que você lidera, o Qualileite, está trazendo aqui para esse diagnóstico de mastite também, né, professor? Sim. Recentemente, Juliana, nós fizemos a aquisição, nós adquirimos um equipamento que acelera, que torna mais rápido esse tipo de diagnóstico. Então, para saber se a causa é do ambiente, se é contagiosa, se vale a pena tratar essa vaca, se muitas vezes não vale a pena, o que a gente recomenda é a cultura microbiológica do leite. Esse é o teste mais simples, é o teste mais usado, é um teste muito fácil e, de uma forma geral, é o que a maioria dos laboratórios utilizam. A partir desse mês, a partir de julho, e nós já temos trabalhado com isso há praticamente 6, 7 anos, pesquisando o uso de uma nova metodologia para fazer esse tipo de avaliação da cultura, nós instalamos uma metodologia chamada de espectrometria de massas. Aparentemente é um nome complicado, mas basicamente
uma forma de identificar a causa da mastite, ao invés de uma cultura que a gente vê a bactéria crescendo, vê a característica dela, vê a cor, essa técnica chamada de MALDI-TOF, tem uma sigla que é muito conhecida internacionalmente, ela identifica um perfil de proteínas que talvez o mais simples da gente comparar seria a nossa impressão digital. Okay. Então, da mesma forma que nós temos uma determinada impressão digital que é única, que Sim. identifica cada um de nós, cada bactéria também tem um determinado perfil que é essa impressão digital. E esse equipamento basicamente identifica esse tipo de perfil de uma forma muito rápida. Hoje a gente conseguiria fazer um diagnóstico em cerca de 24 horas, ou seja, depois que recebermos a amostra lá no nosso laboratório, a gente poderia emitir um laudo falando, olha, a causa da mastite aqui poderia ser o Staphylococcus aureus, o Streptococcus úberos, ou seja, o tipo de bactéria para que o produtor possa, por exemplo, tomar uma decisão. Às vezes essa decisão é a decisão de manejo que o produtor precisa tomar na vaca. Às vezes, por exemplo, segregar a vaca, ou seja, fazer uma linha de ordenha que seria ordenhar essa vaca no final da ordenha para evitar que ela transmita para outras vacas. Né? Então, essa é uma medida que o produtor pode tomar. Outra medida seria, vale a pena ou não tratar uma determinada vaca? Essa também é outra medida importante que ele só consegue tomar de uma forma precisa e de uma forma mais acertada se ele conhecer a causa da mastite. Então, essa novidade a gente está disponibilizando para os produtores, para os nossos colaboradores, para as empresas, basicamente para todos aqueles, os técnicos, né, que trabalham nessa área, e isso está disponível lá no QualiLeite, lá no nosso laboratório. Quem quiser conhecer um pouco mais, a gente tem publicações sobre esse assunto, está divulgando para que isso possa ser usado em benefício do produtor, em benefício do nosso setor. Põe benefício nisso, né? E nos dias também 8 e 9 de agosto, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vai acontecer o Interleite e também vocês estão preparando novidades para lá, né? É verdade. Uma outra coisa que nós temos pesquisado, temos trabalhado bastante, Juliana, é em relação a trazer mais informação para que o produtor possa tomar decisões dentro da fazenda. E daí, talvez uma das decisões que o produtor mais toma dentro, pensando no controle de mastite, no dia a dia, ele necessita, por exemplo, saber como vai tratar uma vaca. Que tipo de tratamento? Vale a pena tratar ou não? E isso, muitas vezes, o produtor faz, na grande maioria das vezes, sem saber qual que é o tipo de causa da mastite. Como eu te falei, como a gente tem muitas causas, essas causas não dá para ver pelo olho. Sim. Então, o que é a rotina normal? Coletar uma amostra, mandar para o laboratório e daí, dentro de alguns dias, ou como nós estamos falando, dentro de 24 horas, esse resultado estaria disponível. Uma tecnologia, uma técnica que nós temos trabalhado e que eu acredito que vai ajudar muitos produtores é fazer com que esse diagnóstico, essa identificação seja feita na própria fazenda. Legal. É o que a gente chama normalmente de cultura na fazenda. Nada mais é do que o produtor que tenha uma estrutura mínima, que tenha uma pessoa que possa fazer isso na fazenda, ele, após coletar o leite, após identificar que a vaca tem um problema, ele usa placas que tem um meio de cultura, tem um alimento para a bactéria. Essa placa o leite é colocado nessa placa e dentro de 24 horas o produtor, pela cor, pelo visual, ele consegue tomar a decisão, talvez a decisão mais importante, que é a seguinte: se trata ou não trata? Então você imagina o seguinte, hoje, qual que é talvez a situação normal? É que ele tem que tratar todas as vacas porque ele não tem essa informação. Sim. Em algumas fazendas, é possível ele reduzir em 30%, 40% a necessidade de tratamentos, porque algumas vacas elas não têm bactéria, ou seja, a vaca já de alguma forma conseguiu se recuperar e o que ela precisaria é, por exemplo, um anti-inflamatório, uma terapia de suporte e não necessariamente um antibiótico. Só que como de forma geral não existe essa informação,
ele tem que fazer um tratamento no escuro, né? Certo. Então você imagina o seguinte, isso permite que o produtor trate melhor as vacas que ele necessita realmente tratar, né? Ou seja, ele pode investir num tratamento melhor, pode investir numa forma mais adequada de tratar aquelas vacas que precisam realmente do antibiótico, e para as que não precisam, a nossa recomendação é que essa vaca receba um anti-inflamatório, ela receba algum suporte para ela acelerar esse retorno à produção de leite normal. Então, a gente tem pesquisado, tem trabalhado no desenvolvimento disso, e no Interleite nós vamos divulgar isso. A Ouro Fino, eu tenho certeza que é uma parceira nossa nesse trabalho, e a partir da primeira semana de agosto, a gente vai trazer essas informações, essa novidade. Bom, e depois do Interleite, o senhor volta aqui e vamos divulgar também no Ouro Fino em Campo, tá? Porque eu acho que vale a pena a gente difundir cada vez mais essas tecnologias, essas novidades para o controle da mastite, né, nas fazendas. Então, vou reforçar mais uma vez o convite. Conte com a gente, viu, professor? Muito obrigado. Até a próxima, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Pessoal, Ouro Fino em Campo vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã a gente está de volta às 11h30 da manhã, horário de Brasília. Tchau, tchau.